Dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Mas desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, com foco na prevenção e orientação em relação às doenças mentais para toda a sociedade brasileira. Em 2020, com certeza eu vivi os piores momentos da minha vida em relação à saúde mental. E eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa, até porque todos nós fomos atravessados por uma pandemia. Por isso, a convite da Hotmart, que é uma empresa super parceira aqui do canal, o Backtracking de hoje vai ser sobre a minha história com saúde mental. Esse papo aqui, ele tem o objetivo de promover esse debate, abrir o espaço para dialogar sobre esse tema, mas ele não é uma forma de fazer algum diagnóstico ou de fato resolver o seu problema. E se você chegou até aqui porque você está precisando de ajuda, eu recomendo que você procure uma ajuda profissional. Quem acompanha o canal há mais tempo conhece o quadro Backtracking, que é bastante focado nas nossas experiências pessoais. E a gente já compartilhou aqui muitas experiências profissionais e desafios que a gente teve. Mas eu acho legal também a gente poder falar de uma forma pessoal sobre outros temas, porque o que nos faz bons profissionais é a gente se olhar enquanto pessoas, né, de maneira completa. Então, se tem alguma coisa faltando, alguma coisa desajustada, geralmente a gente não vai conseguir ir tão bem e até produzir também no nosso trabalho. E dessa vez eu vou fazer algo um pouco diferente no formato do quadro, porque antes de partir direto para a minha história pessoal, eu vou conversar com vocês sobre alguns dados em relação ao contexto geral de saúde mental, principalmente relacionado aos impactos da pandemia nas nossas vidas, mas eu também quero compartilhar alguns dados específicos do mercado de tecnologia, porque eu acho que a gente está precisando muito falar sobre isso. E eu separei como ponto de partida para a gente entender o contexto geral e recente que a gente tem vivido em relação a trabalho e saúde mental, 4 pontos que me chamaram a atenção na pesquisa Vibes do Trabalho da empresa Float, que foi divulgada recentemente. O primeiro deles é que em 2021 o Brasil passou de 22º para 14º no ranking mundial de países com a maior taxa de desemprego. São pelo menos 14,4 milhões de brasileiros desempregados e mais 5,9 milhões desalentados, que são aqueles que já desistiram de buscar vagas. Uma outra característica importante é o aumento da jornada. Então, em muitos casos, os trabalhadores passaram a normalizar os turnos ocultos de trabalho, aqueles que adentram a noite e o final de semana. E ainda nesse contexto, passou-se a se naturalizar a ideia de que quem está motivado com o trabalho, quem está a fim de contribuir, vai acordando cada vez um pouco mais cedo, cada dia mais cedo. A cada dia o trabalho vai ocupando mais tempo da sua vida. Um outro ponto de destaque também é que a gente está vivendo uma ambivalência entre utilizar ferramentas, tecnologias, os nossos computadores e smartphones para ganhar produtividade e para ter um controle maior do nosso tempo, e ao mesmo tempo, às vezes parece que ter mais conectividade, né, estar mais conectado, significa ter mais trabalho, né, trabalhar sem parar. E a pesquisa ainda menciona uma armadilha que muita gente viveu nesse contexto, que era de, num primeiro momento, entender que trabalhar de casa seria muito mais confortável e um sinal de muito privilégio. De fato, trabalhar de casa passou a ser uma forma de se proteger e quem era obrigado a sair na rua estava exposto ao vírus que causou toda essa pandemia. No entanto, passado alguns meses, se percebeu que as pessoas sortudas que estavam trabalhando de casa na verdade, não conseguiam mais parar de trabalhar e isso estava tendo consequências sérias na saúde mental e na própria produtividade, porque pode parecer estranho, mas quanto mais você trabalha, menos produtivo você passa a ser depois de um tempo, devido aos sinais de exaustão e cansaço que você vai desenvolvendo. E dentro desse cenário, que é bastante difícil, a gente pode olhar aí sim para o mercado de tecnologia. Se mesmo antes da pandemia já se multiplicavam as notícias falando sobre burnout no mercado de tecnologia devido à própria natureza da instabilidade das tarefas e a pressão que em geral é muito grande das pessoas que trabalham nesse mercado, no contexto de pandemia isso se agrava muito. Como eu disse, mais de 14 milhões de brasileiros hoje estão desempregados. E nós que trabalhamos com tecnologia somos os sobreviventes dessa situação. A gente se mantém trabalhando, algumas vezes você pode ser uma das poucas pessoas dentro da sua família que continua tendo um bom emprego e um bom salário, mas isso aumenta ainda mais a pressão sobre você. E se você estiver trabalhando numa empresa que não está tão legal ou que tem um ambiente abusivo, isso começa a virar uma panela de pressão, porque ao mesmo tempo que você
gostaria de trocar de emprego, você sente medo de abandonar essa posição que você está, não conseguir se recolocar ou não conseguir ir para um lugar melhor, e tem toda a sua família também olhando para isso e falando que você é um cara super sortudo porque conseguiu essa posição. É quase como se a gente acabasse experimentando, né, a culpa do sobrevivente, ou síndrome do sobrevivente, como ela também é chamada, que é uma espécie de luto carregado com culpa por estar vivo, né, estar bem. É interessante destacar que essa síndrome ela foi descrita pela primeira vez em 1960 por especialistas que observaram os sobreviventes do Holocausto e seus descendentes. Em uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos, 70% das pessoas reportaram sintomas de exaustão devido ao trabalho no home office. E eu fui pesquisar dados brasileiros, porque achava que isso seria muito relevante para a nossa discussão. Encontrei dados em relação a profissões em geral. Uma pesquisa realizada pela Microsoft indicou que houve um aumento de 44% nas pessoas relatando burnout. Diante de todos esses dados e dessa pesquisa que eu fiz, eu percebi que muita coisa ali corroborava a minha experiência pessoal. E é aqui que a gente começa essa história. Então, a minha relação com cuidados com a minha saúde mental, ela não é tão recente. Em meados de 2015, 2016, eu tinha muita preocupação com isso, eu tinha uma alimentação muito regrada, fazia muito exercício físico, meditava. Então, tinha vários hábitos, né, que são considerados saudáveis, né, cientificamente comprovados que ajudam na saúde mental também. E até aí estava tudo bem quando, ali em 2017, eu comecei a ter experiências profissionais que bagunçaram um pouco a minha rotina. Então eu parei um pouco de meditar, parei um pouco de cuidar da alimentação, comecei a negligenciar alguns desses hábitos, mas eu ia levando aos poucos. Então eu ia e voltava nos hábitos, não cheguei a parar 100% nesse tempo. Corta para 2020, em que a gente passou a viver uma pandemia e eu aumentei muito a minha carga de trabalho. Então, a programação dinâmica começou a crescer muito e isso é muito bom, mas a produção de conteúdo e o volume de trabalho aumentou bastante. E além disso, eu também trabalhava como cientista de dados numa startup de inteligência artificial e eu também tinha muito trabalho lá. E foi depois que a pandemia chegou que eu comecei a negligenciar muito os meus hábitos. Então, a alimentação, o cuidado com a alimentação foi pro saco. A prática de exercícios físicos diminuiu bastante e ficou muito restrita por causa do isolamento social. Então eu continuei fazendo exercícios em casa, mas a frequência e a motivação mudou completamente. O sono foi algo que bagunçou muito. Eu acordava 9 horas da manhã e eu trabalhava até a meia-noite, 11 horas da noite. E eu comecei a entrar nesse ciclo vicioso de simplesmente pegar todo o meu tempo de vida acordada e trabalhar. E, bom, essa é a receita para as coisas darem muito errado, né? Eu conversei um pouco com vocês num vídeo aqui no canal sobre isso, como eu disse, e naquele vídeo eu foquei bastante na questão da ansiedade e em como tudo que eu tinha vivido em 2020 tinha me feito chegar num limite e que eu precisei parar. E, de fato, né, esses hábitos que eu tô compartilhando com vocês aí, que eu tive, que não foram nada bons, me fizeram chegar a um ponto em que eu tinha muitas crises de ansiedade, em que eu achava que eu não ia dar conta das coisas que eu tinha para fazer, em que eu me sentia muito mal ao longo do dia e passei a ficar improdutiva mesmo, né? Então, por mais que eu estivesse tentando trabalhar por muitas horas, chegou um ponto que já não conseguia mais, eu simplesmente fiquei muito exausta, muito exausta. E eu estava num ambiente de trabalho também que tinha bastante instabilidade e, sinceramente, eu não consigo dizer pra você se eu cheguei no ponto de ter o burnout ou se faltou um pouquinho pra eu chegar lá. Mas a verdade é que eu cheguei num limite muito sério. 2020 também foi um ano muito bom, foi um ano em que eu tive várias conquistas e ainda assim tudo isso estava acontecendo, né, do meu lado pessoal e da minha saúde mental. E depois desse momento em que eu parei, comecei a recalcular a rota, comecei a retomar alguns hábitos, entrou a terapia na minha vida. E eu tomei essa iniciativa e certamente foi a melhor coisa que eu fiz desde então, porque entrar na terapia impulsionou a minha melhora, né? Eu continuei firme ali nos hábitos, obviamente que com altos e baixos, não é linear esse processo, mas ter a ajuda psicológica foi justamente o que me manteve ali acreditando que eu poderia melhorar. Então, mesmo que em alguns momentos eu tivesse dificuldades com os hábitos, voltasse a hábitos antigos, até porque mudar os hábitos é uma tarefa difícil,
Eu também utilizei a leitura e o conhecimento para me ajudar nisso. Eu li um livro que se chama Hábitos Atômicos, por exemplo, que é muito legal sobre mudanças de hábitos. Eu comecei a ler um livro que se chama A Única Coisa, que é sobre foco. E tudo isso, junto com a terapia, obviamente, me permitiu, criar novas estratégias para executar o meu trabalho, priorizar o que eu tinha que priorizar. Então, uma decisão que eu tomei em 2020 foi sair do emprego que eu estava na startup e continuar só no programação dinâmica. Foi uma decisão muito importante para que eu conseguisse implementar todas as outras coisas que vieram a seguir. Então, retomar os cuidados com a minha saúde física, voltar a meditar. E por um tempo eu fiz um intensivo de meditação na minha vida, que me ajudou muito, porque de fato as coisas estavam tão fora do controle que eu precisava ficar lá meditando e meditando para ter o mínimo de possibilidade de transitar no dia tranquilamente. E eu passei a tentar retomar a alimentação, o que foi o mais difícil, porque depois que você muda o seu paladar, e começa a ter hábitos ruins, é difícil retomar os hábitos saudáveis. Então, eu diria que a consistência na alimentação saudável foi o último hábito que eu consegui mudar mais recentemente. E agora, quase um ano depois daquele vídeo e também que eu iniciei a terapia e mudei a minha vida, eu me sinto muito melhor, eu tô muito mais feliz, eu tô muito mais descansada, eu consigo produzir muito melhor, eu consigo ser criativa no meu trabalho, o que em algum momento parecia quase impossível. Eu não tive mais crise de ansiedade, embora a ansiedade ainda me visite de vez em quando, mas certamente a minha relação com a ansiedade também se modificou muito nesse processo. Eu inclusive fiz um relato sobre isso no meu Instagram. E depois de tudo isso, se eu pudesse te dar só um conselho, se você está percebendo que a sua vida está um pouco desajustada, principalmente em relação à sua saúde mental, procure ajuda, comece a tentar mudar as coisas que não estão muito legais e que podem estar dificultando a sua melhora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo diferente aqui no canal, mas é sobre um assunto que eu acho muito importante. Eu agradeço muito a Hotmart por esse convite. Esse vídeo aqui é patrocinado, mas ele poderia nem ser, porque eu estou simplesmente conversando com vocês sobre um assunto muito importante, contando a minha experiência, e eu fiz uma pesquisa sobre dados legais sobre esse assunto. Então, eu fico muito feliz que eles estejam dando esse suporte pra gente poder fazer esse tipo de conteúdo. E se você quiser dividir nos comentários alguma coisa em relação à sua experiência com a sua saúde mental ou ansiedade, enfim, coisas que você tenha passado, pode deixar nos comentários que eu com certeza vou ler todos. E, sobretudo, eu peço para que vocês respeitem aí os comentários de todo mundo, porque esses podem ser assuntos bem sensíveis para as pessoas. Esse vídeo fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima!